91330852. Mande a reclamação da sua rua, bairro ou cidade para o WhatsApp do jornalismo da Tropical FM. 18 99133 0852. Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos então agora. Esse é o momento do WhatsApp, o momento em que a Tropical FM abre para você a sua voz, te dá espaço, deixa você dar os seus chiliques aqui junto com os nossos, né? E a gente bate aquele sempre dentro de uma educação, sempre dentro de um bom senso, né? Debater os assuntos que nós entendemos que nos deixam enfesados, né? Vamos apresentar aqui para vocês, para quem não conhece, Rogério Fernandes, secretário de Obras de Birigui. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Quarto Poder, Tropical FM. Rogério, pode subir aqui um pouquinho se você acha que ficar melhor, ó. Certo. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Hélio. Bom dia, Cacá. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho assim, ó, que aí fica mais próximo da sua boca aí. Obrigado pela presença. Você que está ouvindo a gente e vendo pelas redes sociais, pode mandar a sua pergunta, o momento é esse, tá bom? Se você quiser entender agora o que o secretário de obras faz, o que não faz, claro que nós vamos fazer uma apresentação breve aí, uma prévia aí para você entender, mas você pode trazer para nós essas perguntas aí através das redes sociais. A gente tem um áudio, por exemplo, no Q1000. A gente vai aproveitar, inclusive, o secretário, a gente vai aproveitar, inclusive, perguntando se, por exemplo, vamos apresentar agora um vídeo, né, um áudio, e você já fala, ó, essa parte não é da secretaria. Ok. Tá bom? Aí você vai ensinando pra gente também aos poucos o que faz parte da secretaria, o que não faz parte, né? Pra gente também vai trazer outros entrevistados aí, ajudar o povo a entender melhor como é que funciona essa parte. Vamos ouvir o áudio do Claudecir, tá falando do Mato Alto no Q1000. Bom dia, Valdir e Cacá. Eu queria fazer uma denúncia aí que aqui no Q1000, aqui, os terrenos vazios que tá para vender do Q1000, parou de passar o trator para roçar, tá criando bicho aqui nas casas. Meus pais moram aqui perto do campo de beisebol e tá um caos aqui de mato. E de noite é nego usuário de droga, é bicho peçonhento entra nas casas. Quem fala aqui é o Claudecir. Queria ver se algum responsável tomar uma providência sobre isso aí. Isso. Antes de responder essa daí, secretário, vamos aproveitar e colocar já uma outra aí, que é um terreno com mato alto no Portal 2, que é o Jefferson. A Jefferson, tá bom. Ah, finalmente o técnico aqui, o programador errou. Olha só, então o Jefferson Roncolato, é isso mesmo? Mandou para nós. Vamos pegar todos os assuntos de mato alto, vamos colocar para depois a gente... Aí quero que você explique para nós o que faz exatamente o secretário e se isso se enquadra na parte da secretaria ou não, tá bom? Vamos lá então ao texto e foto do terreno Mato Alto do Alto Portal 2. Bom dia, amigos. Cacá, Hélio, Leandro, queria poder vir aqui hoje elogiar a prefeitura, mas infelizmente está difícil. Mandei reclamação semana passada referente ao terreno Mato Alto, ao lado da minha casa, na rua Ataíde Gajardone, Portal Pérola 2. Ontem a prefeitura mandou um caminhão basculante e um trator. E por incrível que pareça, tiveram a capacidade de limpar somente o canteiro do terreno. Queria entender qual a dificuldade de limpar o terreno inteiro, já que veriam em companhia aí o caminhão basculante, né? Vamos lá, Rogério, vamos responder esses dois. Primeiro é o Mato Alto no Q1000, do Claudecir. Pra gente poder... Olha lá, essas aí são imagens agora do Jefferson, né? Que ele mandou e ele queria entender por que limpam parte, limpam num... Você entendeu o texto certinho? Sim, vamos lá. Pedro Gonçalves também, logo de baixo. Tá, vamos, senão vai perder, depois a gente não vai saber para quem que a gente está respondendo. Resolver a parte dos terrenos. É assim, ó. Os terrenos que são de propriedade da Prefeitura Municipal é de responsabilidade da manutenção da Secretaria de Serviços Públicos, né? Que está tentando alcançar, nesse período chuvoso fica bem complicado conseguir manter limpo, mas eles não estão medindo esforços, eles estão tentando fazer. Quanto aos terrenos particulares, os famosos terrenos baldios, essa fiscalização é feita por um departamento da Secretaria de Obras, né? Hoje nós temos 7 fiscais.
Mas Birigui tem 174 bairros. Birigui cresceu demais. Alguns funcionários ao longo do tempo se aposentaram e não conseguiu se repor a quantidade que necessita. Então, assim, nós temos feito um trabalho muito intenso. Eu posso enviar depois até para a rádio aqui os números. O ano retrasado, nós notificamos 2.600 terrenos. O ano passado, nós notificamos 3.800. Aplicamos 123 multas. Em 2021, nós aplicamos apenas 13. A ideia da prefeitura não é transformar a secretaria numa máquina de multas de arrecadação. Porém, com a alta demanda e a incidência aí de terrenos sujos, largados, a gente tem feito cumprir a lei. O que cabe à minha secretaria é essa fiscalização. Essas denúncias podem ser feitas na ouvidoria da prefeitura, que é no 0800 771 2156 ou no 3643-6000, tá? Os fiscais, eles estão fazendo isso por bairro. Então, às vezes, dificulta um pouco quando passa um terreno numa determinada localização, porque ele tem que se deslocar, né? Haja visto também que agora no começo do ano tinha alguns servidores de férias, mas nós não estamos medindo esforços para sanar essa demanda. Nesse caso do Jefferson aí, o Rogério, nesse caso que o Jefferson mandou para nós ali, né, que ele tinha o terreno, o pessoal foi lá, ele tinha o terreno não, ele mandou a foto do terreno, o pessoal foi lá, limpou um pedaço só, lembra da foto aqui? Tem como colocar de novo? Ali, tá ali já. Por que aconteceu isso aí? Esse terreno é particular, é da prefeitura? Por que pegaram só um pedaço? Eu não tenho ideia. Eu não tenho conhecimento se esse terreno... Esse tipo é normal isso? Quando acontece isso? Você consegue explicar? Veja bem, se ele é um terreno da prefeitura, quem deve ter feito essa limpeza, ou iniciado ela, deve ter sido o serviço público. Eu só vou conseguir te responder e me comprometo a enviar essa resposta para vocês a partir do momento de eu descobrir se ele é um terreno particular ou se ele é um terreno do município, tá? Aí eu consigo deixar bem claro para vocês o que pode ter acontecido aí. O secretário, eu tenho uma pergunta aqui do Diego. Ele disse que mora no bairro Mário Crem dos Santos. Ele gostaria de saber se há algum projeto de asfaltar aquela rua que liga o bairro ao condomínio Dama, pois mexeram lá, alargaram mais uma rua e ficou por isso mesmo e agora está parado por lá. Na verdade, nós iniciamos a obra de prolongamento e interligação da Avenida Augustino Rossi, né? Mas pegamos uma temporada de chuva, graças a Deus, eu costumo dizer que entre a chuva e o problema que fica para minha secretaria ou para mim, eu prefiro o problema porque a chuva, o agricultor precisa dela constantemente para poder produzir alimentos. Mas nós vamos concluir essa obra, né? É uma ideia da administração, interligar a cidade por avenidas, com o prolongamento da Augustino Rossi, prolongamento da José Masson, a paralela ao novo distrito industrial também, que falta uma via ser feita. Então, a ideia é que isso seja concluído o mais rápido possível, mas nós estamos num período chuvoso, então, sim, vai ser interligado os bairros. Isso é uma demanda já antiga que os moradores daquela região ali questionam. Olha, uma outra pergunta que me chega aqui é da rua Jairo Ferreira Camargo, do bairro Aeroparque. Calçamento e iluminação, diz que já conversamos direto com o prefeito e o secretário pode dar alguma informação sobre a questão que está tendo muito assalto, risco de atropelamento, aumentam muito nessa região devido ao alto fluxo de veículos que passam por essa rua. E à noite a escuridão que se instala por ali. Eu não sei se é da sua esfera, isso aqui é rua Jairo Ferreira Camargo, no bairro Aeroparque. Calçamento e iluminação, Rogério. O calçamento das áreas públicas se refere à Secretaria de Obras executar, né? E a manutenção, como eu falei antes, à Secretaria de Serviços Públicos. A iluminação, ela está na Secretaria de Serviços Públicos, né? O Pompeu, junto com o Alexandre, também tem feito um grande trabalho. É preciso frisar novamente que Birigui hoje tem 174 bairros, é uma cidade que cresceu. Se você pegar os últimos índices, nós crescemos uma Pereira Barreto, tá? Nos últimos 10, 15 anos, ou seja, nós crescemos muito, uma das cidades que mais cresce no estado de São Paulo, em número de habitantes e em loteamentos, enfim, aumenta a demanda de serviço, mas o Pompeu, que é o diretor, e o Alexandre tem feito um trabalho, conforme vai chegando os recursos, eles vão aplicando, e deve chegar em breve lá a iluminação. Se é um compromisso do prefeito, você pode ter certeza que será cumprido.
Ô, Rogério, deixa eu te perguntar uma curiosidade mesmo de cidadão essa. Acho que os ouvintes compartilham dessa curiosidade. Como que é feito esse planejamento? Como que a secretaria... Não, nós vamos trabalhar... vamos começar, vamos supor, né? Vai começar o ano, vamos começar a trabalhar em tal região. É por região, é por necessidade ou não? Já tem uma situação em andamento e vai preenchendo ali, vai adaptando? Como que funciona o planejamento da secretaria? Veja bem, ao longo desses últimos 2 anos, tendo em vista que a secretaria e a prefeitura encontrava-se sem recurso suficiente para sanar as demandas do município, Você tem ideia do valores dos recursos? recursos? Sim, nós investimos em estudo, em planejamento, né? Hoje, para recapear e já prevendo algumas vias que vão deteriorar nos próximos 2 anos, como a 9 de julho, aqui mesmo em frente da rádio, você vê que a malha já está apresentando aí algumas rachaduras. Nós precisamos de 54 milhões. Nós precisamos de 54 milhões para recapear. Não tem essa verba. Para recapear. Para recapear. Para fazer pavimentação onde ainda não tem, que Agostinho Rossi, prolongamento... Qual a diferença da pavimentação e recapeamento? Recape, onde já o asfalto mesmo deteriorado, você vai soltar uma capa nele, né? Okay. E a pavimentação você vai ter que fazer vai ter que fazer base no solo. Vai fazer do zero. Do zero. Tá. Galeria, enfim, guia de sarjeta. Então, assim, Agostinho Rossi, prolongamento da paralela ao Distrito Industrial, da José Masson, esses são pavimentações, como a rua no Santo Antônio, Francisco Galego, a São Salvador, que é ali na Fátima, a Maranhão, né, na Vila Brasil. Essas ruas vão receber pavimentação. Para pavimentação nós precisamos de 17 milhões. Né? Então, assim, tem muita rua geralmente, ainda você para tem um valor, pavimentar. quanto que chega por ano, por mandato? Como é que funciona esses valores? Não, na verdade, assim, hoje, até eu vou anunciar aqui, nós temos 10 milhões, aproximadamente 10 milhões de recursos já para serem aplicados em recapeamento na nossa cidade. Tá? Então nós viemos trabalhando, levantando esses números e o governo, né, o prefeito, vem trabalhando, buscando esses recursos. Então hoje o governo tem pastas de todos os bairros levantados, todas as vias que precisam ser recapeadas, das vias que vão apresentar problemas nos próximos 2 anos, né? Que é dentro esse ano e mais um, que é dentro do governo dele. Então, nós fizemos essa projeção e do que nós precisamos buscar de recursos. Esse planejamento, então, está feito agora, quando eu perguntei, né? O começo, como que é feito o começo do planejamento, vocês começou pelas necessidades do momento e Sim. o que vai acontecer nos próximos Sim. 2 anos é uma projeção. Nós temos os números na secretaria, da onde tem maior incidência de abrir buracos no asfalto, né? As vias que apresentam mais problema, onde nós mais focamos os tapa-buracos. Então essas vias vão receber já de imediato o recap. Tá, vamos lá para uma pergunta também curiosa e a gente já vai mostrar, viu, Leandro? Deixa no jeito aí o pessoal do Monte Líbano, tem um vídeo para nós também. Mas eu vou fazer mais uma pergunta para você, que essa me dói certo. De raiva, sabe? Por quê? Porque eu quero essa resposta e talvez você me ajude hoje. Uhum. Nós temos por exemplo, a avenida, eu vou falar, eu não conheço os nomes aqui em Birigui ainda, de todos as ruas, né? Temos a Avenida 9 de Julho, por exemplo, que é uma avenida principal, assim como a Avenida Brasília e Araçatuba. Sim. E você vê a avenida, por exemplo, é feito um recapeamento a cada X anos, uma quantidade superior a uma rua de bairro, né? Por que uma avenida, por que o asfalto... Por que o asfalto do bairro não é feito com a mesma qualidade? Estou colocando na minha pergunta dentro da minha ignorância. Certo. Talvez não seja a pergunta certa, as palavras certas. Mas por que o asfalto do bairro não tem a mesma durabilidade de uma avenida? Né? Porque o asfalto do bairro, cara, se você fizer o asfalto hoje, daqui a 1 ano ele acabou no bairro. Modo de falar acabou, né? Ele já não é mais o mesmo, 1 ano, 2 anos passa. E uma avenida, você vê um recapeamento aí a cada 10 anos, só um exemplo. Né? Tá, vamos lá. É assim, ó, as normas e as leis mudaram muito, tá? Então hoje qualquer recap, ele tem uma garantia de 5 anos. Qualquer empresa tem que dar uma garantia para a prefeitura de 5 anos. Então se nós contratar uma empresa, licitar e ela fazer um recap no bairro ou numa avenida e ela apresentar um problema durante esses 5 anos, ela será notificada, como foi feito aqui no Isabel Marim, e ela tem que refazer o serviço. Então, o asfalto ele tem uma especificação. Isso pode acontecer, por exemplo, na hora de você aplicar massa.
ela tem que ser aplicada uma temperatura. Às vezes você pega um dia frio, ou às vezes a usina é de longe, né, um pouco mais distante. Quando chega aqui, aplica ela e você vai ver em alguns bairros que a mesma empresa que fez uma rua apresenta um problema rápido e a outra não. Isso pode ser a temperatura da massa, tem diversas coisas que podem acontecer. Mas existe garantia, tanto na avenida como nos bairros, e o que cabe à prefeitura, à secretaria, é cobrar e fiscalizar, e está sendo feito. Em breve vocês vão saber de mais lugares que nós notificamos e vai ser refeito a pavimentação. Entendi, então. Vamos lá, deixa eu colocar... Ô, Leandro, vamos colocar esse do Monte Líbano? Já chegou mais um monte aqui, já estou perdendo. Não vamos conseguir falar todos, tá, gente? A gente não vai conseguir falar todos, que tem muitos chegando aqui. Mas vamos falar lá do Monte Líbano, ó. Há 5 anos, já nenhum prefeito dá jeito. E já fui na Secretaria de Obras 3 vezes. A mulher fala que vai consertar e nem respostas. Né, mas esse prefeito não está fazendo nada há 2 anos. Tá vendo ali a situação do Monte Líbano? Por exemplo, ela reclama ali que já há 5 anos que ela vai lá, né? Então de outras administrações também. E tem esse mistério também, por que algumas ruas nunca são arrumadas? Né? A gente sabe, existe uma prioridade? Não, a gente tem que priorizar o centro, tem que priorizar, existe uma regra assim? Não existe. Por exemplo, você vai ver depois, na hora que eu anunciar as verbas, foi o que eu falei anteriormente sobre o estudo, sobre o alto índice de vezes que nós atuamos nessas vias. Então, a minha ideia como secretário, primeiramente, é pavimentar as avenidas de bairros para que eu possa jogar esse tráfego nas avenidas. Posteriormente, fazer o bairro internamente. Então, assim, o fluxo na avenida é maior. Por isso que se pavimenta mais a avenida, porque ele é maior, ele é mais intenso. Você entra, por exemplo, na Avenida do Portal, se você mora na 4ª rua descendo à direita do Portal, você vai pela avenida, você não vai passar o posto e pegar, por exemplo, a Pedro Cavalo para você ir, você vai por avenida. Então a ideia é que se pavimente primeiro, se recapie primeiro as avenidas e interligue a cidade por avenidas. Sim. Posteriormente, a não ser que, por exemplo, vinha uma verba significante e a gente vai aplicar no bairro todo. Por exemplo, o Portal 1 e o Portal 2 hoje fica em torno de 8 milhões para fazer o recapeamento. Eu tenho 2 perguntinhas aqui, eu tenho certeza que as 2 você pode respondê-las rapidamente. Olha, uma é do Crevelaro, diz que estão pedindo, porque foi prometido, são as vielas, né? Arrumar as 3 vielas ali do Crevelaro. Essa é uma pergunta, fazer ali um trabalho talvez de limpeza não seria bem da sua secretaria, né? Na verdade, essas vielas aí, eu acho que são, salvo engano, as 3 que não tem pavimento, né? E esse pavimento lá é concreto, não é pavimento asfáltico. Que será feito ainda esse ano pela nossa secretaria, está no cronograma para ser executado. Eu tenho comigo aqui uma pergunta do seguinte: a quadra da escola CEL já está interditada há 3 anos e não se resolve o problema. Você tem alguma resposta para isso aqui? Você tem conhecimento disso? Aí seria a Secretaria de Educação. Quando chega a demanda, o que cabe à Secretaria de Obra é fiscalizar, né, junto com a Defesa Civil, o engenheiro Maurício faz parte, vai lá. Se há necessidade de interditar, será interditado esse imóvel, essa quadra ou a escola inteira, né? E aí depois precisa se viabilizar recursos pela educação e não pela Secretaria de Obras. Eu não tenho conhecimento dessa ela falou CEL, mas talvez tenha que ver, deve ser o CEL das Artes que ela está falando. A CEL das Artes é uma obra tecnicamente, aparentemente nova, mas apresentou problemas sérios na estrutura do telhado e precisou ser interditado. Está no cronograma pela Secretaria de Cultura a reforma dessa quadra. Como tem sido, secretário? Porque a gente às vezes ouve muitas reclamações, as pessoas falam, porque o vereador precisaria fazer isso, o vereador precisaria fazer aquilo. Como é que está a sintonia entre a Câmara de Vereadores e a atual administração? Bom relacionamento, os vereadores têm buscado também aí recursos para auxiliar no município? Vê bem, eu posso citar aqui sobre a Secretaria de Obras, né? Certo. Então, sobre o pavimento, o recapeamento, que é a pauta, eu posso falar que o vereador Vadão, que o vereador Everaldo, que o vereador Pastor Reginaldo, juntamente com o César, trouxeram recursos junto aos seus deputados para sanar o problema de pavimento. Outros vereadores
trouxeram outros recursos para outras secretarias. Então, eu poderia estar cometendo uma injustiça aqui, falando que eles não estão. Claro. Porém, para a Secretaria de Obras... evidentemente, veja bem, do possível, claro que nós estamos falando da parte de asfáltica, né? Se nós formos falar de canalização, tem outros vereadores que ajudou, Sarjetão também, tem o Paulinho que ajudou, Vadão trouxe mais uma verba, tem outra que, salvo engano, do pastor Reginaldo também, através da Marta Costa, de 100 mil para sarjetões. Vão ser construídos 132 sarjetões em Birigui, em diversos bairros da cidade, né? Também é um questionamento diário aí, uma reclamação diária que vocês têm. Então, assim, nós estamos falando sobre o pavimento, esses vereadores conseguiram, através dos seus deputados, dar uma força para Birigui. Entendendo. Uma outra curiosidade aqui também, por exemplo, vamos pensar que nós descobrimos esse buraco. Eu vou falar aqui o nome do ouvinte, ele está mandando para nós, e eu gostaria que você me falasse do momento em que se descobre um buraco, né? Porque às vezes o buraco está lá também, ninguém nunca falou nada, ninguém passou por ninguém sabe que esse buraco existe. Do momento em que se descobre um buraco em uma rua pública, né? Antes eu vou falar o texto para você aqui, queria que você me falasse só quanto tempo demora para agir. Se existe um tempo, não, tem que fazer um pedido para não sei aonde, tem que protocolar não sei o que, para a gente chegar à conclusão de um simples buraco. Olha só, o Boré do Vista Alegre falou, tem um buraco enorme aqui na rua Antônio Martins Santos Filho, no bairro Vista Alegre. Ainda mais que choveu ontem, está grande mesmo, né? Está pedindo, quando que vem arrumar isso? Então assim, você não sabia desse buraco, normal, certo, né? Então vamos supor que você passou lá agora e agora está sabendo também. Quanto tempo demora para resolver um problema desse? Vê bem, todos esses problemas têm que ser sanados pelo município, né? Pela Secretaria de Obras. Quando a serviço de água e esgoto executa o serviço, num dia depois, o dia posterior, eles entregam para nós a demanda. Olha, nós abrimos um buraco na via tal, foi troca de tubulação, foi só reparo de rede, enfim, desobstrução de rede de esgoto. E aí, o que nós precisamos nós temos um cronograma para seguir. Então, por exemplo, eu estou hoje na região do QMIL Santana, ele está no Vista Alegre. Eu preciso trazer uma equipe, porque esse é um corte grande na via, não é um corte pequeno. E aí eu tenho que vir com um rolo compactador, eu tenho que vir com uma reta escavadeira, eu tenho que trocar o solo porque encharcou por causa da chuva. Tá, mas existe um planejamento assim, nós estamos fazendo aqui, vamos supor, lá na região do QMIL, um trabalho, e abrir um buraco na rua tal de tal bairro. Existe uma equipe para sair tampar emergências, assim, precisa uma equipe? Esses cortes maiores, reposição, ligação de rede de água e esgoto, nós fazemos ele com um rolo compactador, porque eu tenho que compactar, tá? Então, assim, eu tenho 2 equipes para isso. Só que a minha demanda é muito grande. Quantas pessoas são nessas equipes? O total do departamento hoje da usina de asfalto, nós estamos em torno de uns 16. E aí eu tenho que dividir uma equipe. Isso é dividido em quantas equipes? A gente chama de panelas, né? Buraco pequeno. Quatro equipes. Uma que fica preparando massa, 2 que saem para fazer o serviço maior e uma que com a caminhonete que faz, a gente chama de panela, os buracos menores para. Então, por exemplo, ó, o Alex aqui, ó, moro na rua Lorival Pincerato, bairro Portal da Pérola 2. Faz uns 3 meses que foi o conserto do meu esgoto e está um buraco na rua. Já caíram até motoqueiros aqui no buraco. Já liguei e até agora nada. Né? E por que como que o departamento de água e esgoto, eles que fazem, eles comunicam vocês? Como que funciona essa parte do departamento? Posterior ao serviço do departamento de águas executado, eles nos comunicam. Nós temos uma planilha lá, vou colocar aqui praticamente todos os buracos abertos pela administração, nós temos consciência, tá? Nós temos ciência disso daí. A demanda é muito grande, porque é um período chuvoso, você não consegue acompanhar. Porque, por exemplo, se choveu, eu não posso soltar massa. Se eu solto massa, a nossa massa é um PMF, é uma massa fria. Então, ela precisa pelo menos de um dia de sol. Então, eu jogo massa agora de manhã, chove à tarde, nós vamos perder o serviço. Então, o final do último ano aí, é um ano chuvoso, né? Graças a Deus foi um ano chuvoso, e o início também, tem complicado um pouco. Mas nós temos serviço aí um pouco mais de 3 meses de atraso. Ok, então, mas nesse caso aqui, por exemplo, que o departamento de água e esgoto abriu,
esse serviço aí depois é passado para vocês fecham ou é ele mesmo Não, que vai é lá nós que temos que executar. Vocês que fecham, isso, ok. é a demanda da nossa secretaria. Tem mais alguma pergunta, Cacá? Tem. Você abordou aí instantes atrás a questão vai ser construído aí mais alguns sarjetões em Birigui. Isso. Tá. Às vezes vem muita reclamação. Olha, foi feito o sarjetão, não tiraram os resquícios que ficaram, demorou demais. Outra, olha, está tendo problema na questão. Como é que funciona essa questão dos sarjetões? Então vamos lá. As normas, ela tem um certo tempo de cura do concreto. Então a norma vai falar em torno de 28 dias para a cura do concreto. Então eu vou citar o último exemplo, que foi um sarjetão aqui do Colinas, que eu vi que na rede social que deu uma cobrança, uma crítica. Então vamos lá, aquele sarjetão foi executado por uma empresa. Ele apresentou uma avaria dentro da garantia. O que nós notificamos a empresa para que ela viesse consertar. Ela veio, ela quebrou o antigo sarjetão para refazer um novo. Porém, na hora de executar, também cometeu um outro erro. E nós pedimos para que ele sanasse novamente o problema que tinha lá. Então ele quebrou novamente e executou de novo. E aí, para mim ter a garantia dessa empresa, eu preciso respeitar o prazo. Então eu vi nas redes sociais, a prefeitura veio aqui executar e abandonou, não voltou mais. Não está abandonado. Ele está interditado para a cura do concreto, porque se eu liberar antes, eu perco a garantia do serviço executado. Já é um nervoso a menos saber disso, né? Então, assim, eu vi esses comentários, a prefeitura abandonou, não veio mais aqui, deixou o buraco, que fez com 5 dias, quebrou de novo. No meu consentimento, na minha visão, eu estou zelando pelo dinheiro público, porque eu notifiquei a empresa, porque eu pedi para ela refazer, e aí ela executou da forma que não era adequada, eu pedi para refazer de novo. Aí eu te pergunto, eu zelei pelo recurso público Sem ou não? dúvida. Se zelou eu não pelo abandonei errado. serviço. Entendeu? A sensação, eu vou falar como cidadão. Existe as normas que precisam ser seguidas para ter a garantia do serviço prestado. E quando é a prefeitura? Olha, quando é a prefeitura, a responsabilidade é nossa. Então, se nós liberar com 20 dias, a responsabilidade é só da prefeitura. E eu não vou... A garantia é minha, a garantia não é da empresa. Eu não vou ligar, por exemplo, à empresa e falar, mas você liberou o trânsito em cima do sarjetão que eu executei com 20 dias. Eu não vou te dar garantia. E aí? Ô, Rogério, eu diante dessas coisas que você está falando, eu acho que... Não sei se cabe isso. Claro que isso faz parte de um mimimi, né? O que eu vou falar. Mas é um mimimi que faz parte da nossa vida. A gente fala esse mimimi brincando, né? A nova geração hoje é informatizada. É o que eu falo. A malandragem de hoje é ser honesto. Não tem mais bobo no mundo. Então, dentro dessas informações, a gente podia criar, cara, de repente fica uma ideia aqui, de repente criar alguma coisa, um WhatsApp, direto com a Secretaria de Obras, onde a pessoa possa mandar o buraco. Olha, estou mandando aí o buraco, abriu aqui hoje esse buraco. Você, de repente, pode até falar, esse buraco já vai ser arrumado daqui 6 meses, de acordo com o planejamento. Mas começa a tranquilizar. Deixa, de repente, uma situação dessa aí, que as pessoas, por exemplo, passam lá e achou que a obra ficou abandonada. No entanto, você acabou de explicar para nós, não está abandonada. Tem que ter um tempo para secar, tem um tempo para a entrega da obra. Essa obra teve início tal, a conclusão dela é dia tal, está previsto para o dia tal. Poderia fazer, mesmo em pequenas, porque nós temos isso em grandes obras. Sim, sim. Né? E de repente, de certa forma, porque às vezes parte da situação do governo acaba sendo julgada sem uma realidade, né? Acaba sendo pelo calor da emoção, pela raiva, pela indignação ali, e geralmente por histórico, né? Também, poxa, sempre foi enganado, sempre foi e acha que está acontecendo a mesma coisa. Então fica a sugestão. Cacá, você quer fazer mais alguma pergunta? Não, só quero finalizar com o Rogério, a gente sabe da exiguidade do tempo, mas o secretário, na realidade, a equipe sua, que seria o setor de obras, ela consegue atender a demanda pelo crescimento da cidade? É suficiente para atender essa grande demanda? Porque se você falou em Birigui, hoje tem 170 bairros. Vocês têm aí, por exemplo, avenidas, ruas, vocês têm, por exemplo, escolas. Ela é suficiente? Ou por que não se aumenta esse efetivo? O que você pode explicar? Alguns cargos, né, algumas demandas da secretaria vai ser atendida, parece que a administração está preparando um concurso público aí, tá? Então vai suprir algumas demandas. Mas uma prefeitura do tamanho de Birigui, hoje, nós precisava aumentar nosso efetivo, mas isso tem um equilíbrio fiscal, isso tem um teto de gasto para se respeitar. Então nós estamos
tentando adequar a adequação desses recursos para prestar um melhor serviço à nossa sociedade a cada dia. Porque não é só aumentar o efetivo, a prefeitura também ela tem que respeitar o limite de gastos que é posto pelo Tribunal de Contas, Sim. Ele tem que gastar X dentro da folha de pagamento, tem tudo isso. Então, e aí dentro disso eu tenho que equilibrar a receita, a despesa, prestar o bom serviço, um serviço de qualidade, e é o que nós estamos buscando. Então, assim, eu volto a falar, como eu já disse em outras entrevistas, qualquer um que pegar a prefeitura hoje, a Secretaria de Obras, vai pegar muito melhor que eu peguei. Hoje tem 10 milhões de verba para utilizar, já indicado nos lugares que vão ser aplicados. Quando nós assumimos, não tinha nenhum deputado que tinha mandado recurso. Então, hoje tem. Então, nós trabalhamos para isso, nós estamos montando. Então, assim, eu saí, entrou outro, o Leandro vai passar a prefeitura, não sei se ele vai para a reeleição ou não, ele nunca comentou isso com a equipe dele, né? Não é a visão dele no momento, a visão dele agora é colocar a casa em ordem. Da cidade, né? Então, assim, vai pegar melhor que nós pegamos nesse aspecto, bem tranquilamente falando para você. Você vê, hoje nós temos um código de obras que é referência no estado, referência no Sebrae, em parceria com o Sebrae, é o mais moderno hoje no interior. Então, assim, nosso código de obras, só para dar uma pincelada, ele é de 2010 com referência a 78. Né? Tá certo, então, Rogério. Esse infelizmente, é um assunto que não teria fim, e até mesmo porque não tem como fazer as obras aqui simultaneamente, né? A gente conversando e já finalizar as obras. Eu gostaria de um comprometimento seu com esse tipo de... Porque eu como cidadão também passo por isso algumas vezes, já vi isso também. Essas obras mais isoladas, que nem teve uma aqui que falou há 5 anos, né, tendo um problema ali, que desse um... Porque geralmente a secretaria ela dá uma atenção especial mais para o centro. A gente até brinca e fala, né, na verdade, entre nós, fala, é onde o padre vai passar, né? Que é ali onde vai passar as câmeras, onde vão bater foto, onde vai ser publicado, que é ali que aparece. Então, queria, por favor, deixar um pedido aqui em nome das pessoas aqui que entraram em contato com nós. Nós não vamos conseguir falar todos, gente, porque são muitos, tá? Só mesmo vocês vendo mesmo para entender o tanto de perguntas que chegam aqui. Eu espero que muitas dessas perguntas tenham sido repetidas, que as respostas tenham chegado a todos vocês, mas eu queria um comprometimento, queria até inclusive que você passasse para nós, pessoal. Para finalizar, estamos fazendo isso. Ok, vamos lá. Vou anunciar umas verbas aqui, né? O prefeito vai mandar isso para a Câmara, claro que entrou agora, então você tem que abrir ficha e deve estar enviando para a Câmara agora nessa semana ainda, para poder depois dar sequência na licitação. Então nós vamos recapear o trecho da Avenida Silvio Guarnieri, o trecho entre a Avenida Aquilino Moimaz e Agostino Rossi, pavimento da Rua Maranhão, pavimento da Rua São Salvador, esse valor de 1 milhão. Pedro Gonçalves, o trecho entre a Avenida Tomás Lopes Fernandes e o final do bairro Santana, também investimento de 1 milhão. Uma verba que é do vereador Everaldo, a outra verba é do vereador Vadão. Rua Consolação, esse é um convênio da administração junto com o Detran, o trecho da Bom Jesus até Agostino Rossi, a rotatória Agostino Rossi. Essas verbas aqui já estão liberadas, nós só precisa mandar para a Câmara para abrir ficha no valor de 3 milhões. Depois nós vamos ter o outro convênio também que o prefeito conseguiu, a Avenida Tomás Lopes Fernandes, o trecho entre a Vitória Régia e a Inês Piso Coradazzi, Avenida das Rosas, o trecho da Cidade Jardim até o final do bairro da Teresa Barbieri, Avenida Cidade Jardim, o trecho das Ruas Jasmim até a Avenida das Rosas, a Rua Egídio Navarro, da Rua São Paulo, Rua Guarani, a Avenida João Cernac, um trecho próximo a Egídio Navarro, ali onde fica a pista de skate, Avenida João Cernac, entre a Rua Silvaz e Arthur Cordeiro, totalizando um recurso de 5 milhões e 100. E também as verbas de recapeamento liberadas na plataforma Mais Brasil, Avenida João Cernac, na Getúlio Vargas, e também as verbas liberadas pelo governo, recapeamento, pavimentação asfalto, 238 mil. Tá, agora vamos lá, falta muitas? Não, essas estão liberadas, aproximadamente 10 milhões de reais. Tá, então a pessoa que quiser saber se olha, a minha rua, a minha avenida está
em pauta, está em andamento, vai ser... Onde que ele consegue ver essa informação? O governo deve publicar nos próximos dias nas redes sociais, já onde vai ser executado, em que pé que está, se está no setor de licitação e se está assinado já o termo de serviço, né? Então fica mais uma dica aí, em Araçatuba está acontecendo isso já, o Facebook todos os dias é atualizado também, né, lá em Araçatuba. Hoje estamos fazendo a obra em tal lugar, vamos fazer obra em tal lugar. Aliás, eu falo isso aí, o dilador nem sabe quem sou eu, sabe? Talvez de vista só. Um excelente trabalho na administração do dilador que está acontecendo em Araçatuba. Se algum araçatubense discordar de mim, pode falar aí, porque eu não conheço a cidade inteira também. Não passo por ela todo dia, a cidade inteira, né? Mas eu agradeço o senhor aí pela atenção, o Rogério Fernandes, secretário de Obras. Infelizmente, nós já estouramos aí quase meia hora nosso horário aí, né? Era para ser, mas chega muitas perguntas e as informações é sempre mais do que a gente imaginava. Se vocês puderem, encaminhem as perguntas e as demandas para a nossa secretaria, e nós vamos colocar num cronograma e vamos... A secretaria tem algum e-mail hoje para que o... Eu vou passar. Tá? Vai encaminhar direto para ele, como eu faço com a Secretaria de Saúde. Legal. Bola um WhatsApp desse lá, que o pessoal na hora tá passando na rua, caí aqui de moto, bate a foto, manda lá. Porque é uma forma de uma fiscalização, né? Sim, e aproximar o cidadão também da administração. Acabaram de mandar uma foto aqui, por exemplo, lá do Q1000. Vou organizar já, vou arrumar esse buraco a semana que vem. Só um exemplo, né? Tá bom? Ok. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, obrigado. Obrigado a todos os ouvintes, espero ter ajudado aí a esclarecer algumas dúvidas. Tá certo, então, 991330852.